Graça e paz, irmãos. Espero que estejam todos bem. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de declarar de que o nosso maior desejo, a nossa maior alegria é saber que um dia o Senhor vem nos buscar. É nisso que consiste a nossa vida, nosso culto de adoração ao Senhor. Saber que mesmo em meio às adversidades, às lutas, tudo isso vai passar. Um dia estaremos com o Senhor. Eu peço que abram as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, faremos uma leitura do verso 21 ao verso 35, que diz assim, acompanhe essa leitura comigo aí na sua Bíblia. A circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em homens são de Israel, e o Espírito Santo está sobre ele. Morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do mesmo admirados do que deles se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O tema da nossa mensagem é as revelações do Natal. Por que, irmãos, falar sobre o Natal? É porque nós estamos no Natal? Não. Porque todo ano nós falamos sobre este tema, e um tema bastante relevante, tendo em vista de que muitos estão equivocados quanto ao real sentido do Natal. O Natal não é um ajuntamento. O Natal não é o tempo de férias, principalmente da igreja. O Natal não é isso. Muitos estão equivocados quanto a esta data. E eu começo contando algo para você. Um relato. Conta-se que certo jornalista indiano foi acompanhar uma entrevista entre um pastor evangélico e um jovem da religião hinduísta. E durante a conversa disse o jovem ao pastor: olha, encontro no cristianismo muitas doutrinas que também constam entre as doutrinas do hinduísmo. Porém, os senhores
tem uma coisa na sua religião que nós não temos. Perguntou o pastor. O que é que nós temos que não se encontra na vossa religião, no hinduísmo? A resposta foi categórica: vocês têm um Salvador. Vocês têm um Messias. Vocês têm um enviado. Vocês têm o menino Jesus. Queridos, que me perdoem as outras religiões, mas se tem uma religião que sabe, detém o real sentido do Natal, perdoe-me, mas esta religião chama-se cristianismo. Por que isso, pastor? Porque nós temos todos os relatos históricos e a nós foi imputada a fé de crermos no nascimento de Cristo. Nós não estamos preocupados com a data. Se amanhã levantar-se lá no Oriente, no contexto ao qual Jesus nasceu, lá na terra, onde tem toda a trajetória do menino Jesus, e se de repente haver lá um relato nos pergaminhos, nas argilas, naquele contexto de pesquisa científica, e dizerem que Jesus não nasceu especificamente nesta data, para mim e para você não faria a menor diferença. O importante é que ele nasceu e que está entre nós e que nos trouxe a luz ao nosso coração, à nossa alma. Cristo foi a dádiva de Deus a todos os povos. Lucas, no capítulo 2, onde lemos no verso 11. E é justo que todas as pessoas, todas as raças, celebrem sua vinda ao mundo. Ou seja, o Natal é para todos. Todavia, é preciso dizer que nem todos foram revelado o real sentido do Natal. Eu não quero continuar, porque certamente quando alguém ouve sobre isso, dentro de um relativismo histórico, dentro de um relativismo contemporâneo que nós estamos vivendo, esses podem se levantar e dizer de jeito: lá vem os cristãos. Lá vem os cristãos com as palavras que eles detêm a verdade. Detenho a verdade sim, porque ela está enraizada, encarnada em meu coração, e eu não posso negar. Não sou cristão por conveniência, não somos cristãos por conveniências, somos cristãos porque Cristo nos circuncidou. O Deus nos circuncidou, o nosso coração está circuncidado em Cristo. Eu quero falar mais com você sobre isso. As revelações do Natal, para mim e para você. Pensando nisso, irmãos, os convido a voltarmos a estas revelações, que vai dizer e falar sobre o real sentido do Natal. E a primeira revelação do real sentido do Natal, que nos traz uma grande reflexão, olhando para esse texto, é: somente por meio de Cristo é possível satisfazer a lei de Deus. Por isso que as religiões em si, por si mesmo, elas não são suficientes para fazer a vontade do Pai. É por isso que você pode sim estar em uma religião de repente e se dar conta de que esta religião não é certa, não testifica de Deus, da graça, da misericórdia. Não é à toa que muitos andam enganados, quanto equivocados, induzidos pelo desejo do seu próprio coração, estão meio que perdidos, não sabem aonde vai, não sabem como chegar, mas Cristo
é a luz para o nosso coração. O Natal é a revelação de que somente por meio de Cristo é possível satisfazer a lei de Deus. Como Deus homem, Jesus cumpre aqui todas as exigências da lei. E uma delas, irmãos, era de que todo pai deveria levar seus filhos ao batismo. E que na lei de Moisés se dava pelo rito da purificação, conhecida por circuncisão. O pai apresentava o filho e o consagrava ao Senhor. Trazia o seu filho pela aliança, entendia que Deus o colocou na aliança, Deus o chamou, ou seja, a sua família pertence ao Senhor, os seus filhos pertencem ao Senhor. E quando você coloca seu filho diante do Senhor, diante do rito, quando eles eram colocados, o pai estava reafirmando o seu comprometimento para com Deus, com o Deus da aliança. Mas, pastor, o que seria essa circuncisão? A circuncisão, irmãos, era uma operação cirúrgica que removia o prepúcio da genitália da criança, algo que acontece até hoje quando necessário no nosso contexto. Para o judeu, era um rito de santificação e um sinal de afiliação tribal e aliança com Deus. Por isso, necessário para todo judeu passar pelo rito da circuncisão, conforme a lei de Moisés no Antigo Testamento. Lá, quando nós olhamos para Abraão no capítulo 17, a circuncisão, por essa razão a circuncisão de Cristo, mesmo não tendo ele pecado algum, fez-se necessário em cumprimento das exigências da lei. Cristo é apresentado em nosso lugar, porque como Deus, homem, não poderia ser diferente. Ele se identifica conosco da forma mais autêntica, ou seja, mesmo não tendo pecado, se fez pecador no nosso lugar. O profeta Isaías descreve esse juízo dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E ele diz mais: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pense o quanto foi difícil o flagelo da cruz, mas pense desde o nascimento de Jesus. Jesus já nasce num contexto de humilhação. Eu já falei isso aqui em outro sermão, e a ilustração que mais nos clareia a mente neste sentido imagine Maria tendo o seu filho Jesus nos braços. Imagine quando a mãe acaba de ganhar o neném, a mãe de primeira viagem. Certamente o diácono Evandro e a Elda vai sentir isso. Esse sentimento de incapacidade, de fragilidade. E agora, eu lembro que a primeira vez que eu fui dar banho na minha filha, eu coloquei ela na banheira, peguei e ali comecei a chorar e disse: Deus, eu não vou ter condições de cuidar dessa pequena molinha. E ali, falei: meu Deus, que tarefa difícil. Maria recebe Jesus. Agora imagine o coração de Maria, a mente de Maria. Maria anda para um lado, anda para o outro. Maria tem que fugir com esta criança. É esse contexto que Maria se encontrava. Jesus já nasce num contexto de humilhação.
Esta é uma das primeiras revelações do Natal para a nossa vida. Jesus, irmãos, ele se fez um de nós, tendo nós a incapacidade de cumprir todos os ritos da lei. Jesus vem e cumpre os ritos da lei em nosso lugar, se fazendo um de nós. Ele se fez um de nós, ele satisfez a lei em nosso lugar. Por essa razão, metaforicamente, em um sentido espiritual, o batismo, assim como foi a circuncisão, significa mais que um rito cerimonial, mas também nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Não trazemos nossos filhos à casa do Senhor, os apresentamos porque é um rito bonito, porque a família precisa tirar foto, porque nós precisamos marcar essa história. Não se trata disso. Nós trazemos os nossos filhos porque Deus o quer nesta aliança, porque nós fazemos parte de uma aliança com o Senhor. Isso tem grandes implicações. E não pense que eu estou aqui pregando para os nossos queridos irmãos Davi e a sua esposa. Não. Isso é para nós, porque nós estamos falando de aliança, estamos inseridos na aliança. E precisamos assumir essa postura de aliancista, a qual Deus nos chama, segundo a sua graça, fazendo-se um de nós. Por meio da humilhação de Cristo na cruz, e sendo ele apresentado ao rito da circuncisão, para cumprimento das sagradas escrituras, como o texto vai dizer, nós, seus servos, somos diante do Pai apresentados e recebidos segundo a sua graça. Esta é uma das revelações do Natal. O exigido na lei foi cumprido por meio de Cristo. E se você ainda não compreendeu tudo isso, eu quero fazer uma ilustração bem clara de quem eu sou e quem você é. E o quanto a lei, ela nos revela. E o quanto a lei, ela não é suficiente. Você chega em um semáforo, aí você para lá. Imagine de madrugada, vivendo numa cidade extremamente violenta que nós estamos vivendo. Imagina eu de moto. Olha, se não tiver radar, você me desculpe, mas eu vou pensar 2 vezes. Eu sei que você já pensou aí, pastor, mas você está pecando. Eu sei que já foi muitas coisas em sua mente. Mas note, o que aquilo está dizendo para você quando você para de frente? Está dizendo que foi preciso a lei para ensinar você. Está dizendo que eu e você somos mal educados, que nós não zelamos pela vida. Está dizendo muitas coisas a nós. Por isso Jesus vem e cumpre a lei, porque nós somos insuficientes, incapazes de cumprir esta lei. Nós somos insuficientes de ter um coração extremamente acima de qualquer suspeita. Nós podemos, como igreja do Senhor, não viver na prática do pecado, mas o pecado nos assedia dia após dia. A tentação bate à nossa porta. E se a lei de Cristo nos fala para cumprirmos, para vivermos em santidade, Ele, na sua graça, se revela a nós e nos capacita a assim vivermos e assim sermos aceitos por meio de Cristo em o Deus, o nosso Deus Pai, o Salvador. A lei foi satisfeita por meio deste menino Jesus. O Senhor cumpriu. E o estado agora é um estado de graça, é um estado de gratidão, é um estado não mais de condenação, não é mais um estado condenatório, mas um estado de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez aquilo que eu não conseguiria fazer.
Obrigado porque o Senhor se doou em meu lugar. Obrigado porque a tua humilhação não começou na cruz, mas começou quando tu, Senhor, na tua glória, deixaste para se tornar um de nós. Eis a razão pela qual a TV, esses grandes homens produtores de filme, tentam trazer esta realidade para nós. Quando você assiste Deuses do Egito, quando você assiste filmes, esses filmes mais antigos que contam a história dos deuses da Mesopotâmia, dos deuses, dos Zeus, semideuses, nenhum desse seria capaz de cumprir a lei. Sinta-se feliz, alegre-se no Senhor. O Senhor cumpriu a lei. O Senhor cumpriu a lei para satisfazer o Pai em nosso lugar. Em segundo lugar, o Natal também revela que Cristo é o cumprimento da promessa. Cristo é o cumprimento da promessa, porque nós estamos aqui. Cristo é o cumprimento da promessa, porque nós o conhecemos. Cristo é o cumprimento da promessa, porque Ele veio até nós. A palavra apontava para isso, o Antigo Testamento apontava para isso. O Natal é a revelação de um acontecimento histórico, muito embora não tenhamos uma data específica. Até os mais incrédulos não se opõem, não podem negar que um dia Deus se fez um de nós, sofreu as mais variáveis humilhações em nosso lugar, em cumprimento da sua promessa, da sua profecia, conforme disse o profeta Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Profeta Isaías, irmãos, milhares de anos antes, vem dizer para o povo de Israel que esse menino estava chegando. E ele diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre ele. Como que é, irmãos, para uma época em que Jesus se encontra, os reinos de sua época, não é à toa que Jesus já nasce num contexto de perseguição, tem uma profecia, tem uma promessa, quando foi cumprida? Tem um menino que está vindo aí para me destronar, tem um menino que está vindo aí para mudar a minha realidade. Este é o real sentido do Natal. Se Cristo, Deus encarnado, não for capaz de mudar a sua vida, o que será de mim e de você? Em nome de Jesus, este menino já foi nos dado. Para de tentar ficar no trono. Para de tentar conduzir a tua vida. Para de olhar para você como que você fosse senhor do seu próprio destino. Saia do trono. Ele reina. Ele é o governador da nossa vida, da história da humanidade. Ele é o nosso Senhor, o Salvador. Isaías diz mais: Ele é o príncipe da paz. Quem sabe você precisa, nesta noite, de sentir e ter a verdadeira paz em vosso coração. O que tem perturbado a sua alma? O que tem trazido desconforto ao seu coração, à sua família, aos seus relacionamentos? Ele é o príncipe da paz. Ele está no nosso meio. Ele o chamou. Ele nasceu. O real sentido do Natal. Estas são as das revelações do real sentido do Natal. A revelação de Deus, de que Ele cumpriu a sua promessa. Cristo é o cumprimento da promessa, e por meio dele é possível manter-nos de pé, firme
na fé, firme na sua presença. O verso 25 começa dizendo que em Jerusalém havia um homem diferente. Eis que havia um homem em Jerusalém cujo nome era Simeão. E o mesmo homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão, irmãos, era adorador de Deus, era sincero, era um homem dedicado, que ouviu a palavra do Senhor, guardava a lei, tanto no espírito como na letra. Era alguém que vivia na expectativa do cumprimento da promessa de Deus para a sua vida, para o povo. Um homem já velho olhava para a sociedade, olhava para o mundo de sua época e contemplava o caos que estava acontecendo. Mas a ele foi feita uma promessa, não somente a ele, a nós, de que um menino nasceria. E a vida de Simeão, irmãos, é nesse contexto. Simeão está aguardando a promessa. Simeão já era alguém bastante velho em idade, mas ficava claro que o mesmo receberam a palavra, a promessa do Senhor, de que não partiria deste mundo sem que antes contemplasse a glória de Deus encarnada, a luz para os perdidos, o qual ele chama de salvação, consolação de Israel. O menino Jesus nasceu. E eu imagino aqui Simeão, já idoso. Pense em alguém extremamente idoso. Pense em alguém que já está enfadado de viver. Pense em alguém que já está cansado de viver. Simeão vai até o templo. E é muito interessante porque ele vai no templo, irmãos, pela própria condução do Espírito Santo, conforme o texto. Quando Simeão entra no templo, ele já cansado, suas vistas já cansadas, já não enxergava tanto, pois sabemos que isso é comum da natureza, da velhice. Simeão pega Jesus e levanta Jesus, o menino Jesus, no templo e diz: Senhor, agora eu posso partir. Eu contemplei a tua glória, a tua promessa. Em nome de Jesus. Você já pôde contemplar a promessa de Deus? Qual a convicção da vossa alma? Você já viu o Senhor? Você já conseguiu entender tudo aquilo que Deus o revelou? Simeão, ao tomar o menino em seus braços, levantou e disse: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Chega, Senhor. Eu já contemplei aquilo que é mais belo, que sobressai a qualquer beleza. Simeão está dizendo desse jeito: não tem algo mais glorioso para se ver neste mundo. Não há algo mais belo de experiência com Cristo. Não há algo mais marcante na vida do ser humano de que o encontro real com o menino Jesus, o real sentido do Natal. Não há algo mais belo que isso. Por isso, no Natal, devemos se debruçar o nosso coração, e mesmo diante de toda essa adversidade que estamos vivendo, manifestar gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu já contemplei. Obrigado pela tua glória. Obrigado por este menino. Obrigado pelo Salvador enviado até mim. O esperado Messias que libertaria os judeus do poder dos seus opressores foi alguém tão esperado por Simeão, que a ele foi lhe dado uma profecia individual
especial, como que um certo tipo de recompensa e encorajamento, e aqui fica registrado, para a glória de Deus e para o nosso encorajamento, para a nossa alegria. Deus é misericordioso, por isso louvor a Deus. Suas palavras foram como os salmos de Davi, foram feitas em forma de poesia. O Natal, irmãos, é mais que um ajuntamento. O Natal é a revelação do cumprimento da promessa de Deus ao mundo, a mim e a você. O Natal é isso. No Natal apresente essa promessa aos de sua casa, aos que ainda não se deram conta que o Natal é a evidência clara do cumprimento desta promessa, do que Cristo fez por nós, do que Ele continua fazendo. Como cristão, reavive a esperança de outros por meio da mensagem do Natal. Apresentem a Cristo, o Cristo ressuscitado, glorificado e que está à direita do Deus Pai e que um dia voltará para buscar e redimir o seu povo, redimir a sua igreja de uma vez por toda, conforme a palavra do Senhor em Apocalipse. Definitivamente, o choro irá embora, a dor irá embora. Definitivamente, o cansaço por conta da idade irá embora. Definitivamente, tudo aquilo que descaracteriza, aquilo que está em nós, que descaracteriza a glória, a misericórdia, o poder de Deus, a santidade de Deus, definitivamente, aquilo que nos descaracteriza como semelhança de Cristo, pois somos semelhantes sim ao Senhor, mas uma semelhança meio que borrada, um retrato meio que borrado por conta do pecado, definitivamente isso acabará. E se você fazer uma ilustração como aquele quadro, que você pode ver detalhes e ter uma compreensão real, assim será. Eu serei realmente quem eu sou quando Cristo me chamar, mas não o que eu sou como pecador, mas aquilo que eu sou como servo do Senhor, porque naquele dia nós não ficaremos olhando uns para os outros meio que desconfiados. A glória do Pai nos transformará e podemos desde um relacionamento perfeito. Precisamos compreender, assim, dizendo que o Natal é mais que, sim, um ajuntamento social, muitos o velho Simeão está apresentando esse tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Em Natal é tempo de recomeço, de mudança. Você ainda não entendeu o sentido do Natal? Busque Natal de renovo. Simeão deixa claro de que a vinda deste menino Jesus, muitos o rejeitariam, mas na revelação de Deus, a oportunidade começa a nascer. Revelações do Natal. Jesus cumpriu a lei no meu e no seu lugar. E Jesus o cumprimento da promessa para que eu possa viver neste mundo como vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encoraje
a neste Natal trazer grande reflexão sobre quem você é, sobre o que Cristo fez, sobre a promessa revelada a mim e a você. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.